Olá, princesas! Olá, príncipes de Cristo! Tudo bem com vocês? Eu sempre tive muita vontade de trazer aqui no canal o meu testemunho, mas eu sempre fiquei pensando como é que eu ia trazer o meu testemunho, como é que as pessoas reagiriam com o meu testemunho, sobre que eu poderia estar falando do meu testemunho da forma, da maneira que eu consegui entender quem era Jesus na minha vida. Tem pessoas que falam, mas você não nasceu na igreja? Eu nasci num berço evangélico, eu tive esse privilégio, mas eu não entendia realmente quem era Jesus, eu não sabia quem era Jesus na minha vida. Pra mim sempre era o Jesus da vida dos meus pais, o Jesus da vida das outras pessoas, o Jesus da Bíblia, e ainda eu não tinha aquela intimidade com Jesus, eu não sabia quem era Jesus realmente. E por eu não saber quem era Jesus, eu acabei me deixando levar pelas coisas do mundo. Na época da faculdade, eu saí da igreja, me distanciei da igreja. Mas desde pequena eu sabia do meu chamado, eu sabia o que Deus tinha pra mim, eu sabia o que Deus queria pra mim. Mas eu sempre pensei, como que Deus quer isso pra mim, sendo que eu nem gosto de ler a Bíblia, eu não conheço Ele, eu não sei quem é Ele. Como é que Ele pode esperar isso de mim, sendo que eu não conheço? Eu não posso falar de algo que eu não conheço. Então eu via minha mãe louvando, meu pai pregando, minha irmã louvando, minha outra irmã também. E eu pensava, eles estão no que eles precisam fazer. Eu não, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero fazer outras coisas. E eu comecei a trabalhar nova, e assim comecei a trabalhar, e já entrei na faculdade e todas essas coisas. E eu achei que eu ia sair, bater minhas asas, ia fazer o que eu queria. Mas eu passei anos que passei por muitas dificuldades. E aí que eu fui entender que eu precisava de Deus, que era a minha dependência de Deus na minha vida realmente. E quando este sofrimento acabou na minha vida, aí eu comecei a sentir a sede de conhecer a Jesus. Uma das primeiras coisas que acabou todo o sofrimento, todas as lutas que eu estava passando na minha vida, eu entendi que amar era uma escolha. Então, se amar era uma escolha, eu precisava escolher amar a Jesus. Para eu sair toda dessa luta, Deus tinha falado para mim que eu precisava ler mais a Bíblia e orar mais. Então, quando eu fiz essa escolha, eu já estava lendo mais a Bíblia, eu estava orando mais. Eu era filha de pastor, mas mesmo assim eu fui lá na frente da igreja, me reconciliei, eu aceitei a Jesus e eu não lembrava de ter feito isso quando eu era criança ou adolescente. Gente, no que eu comecei a fazer essas coisas, que eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, que eu comecei a entrar na presença de Deus, que eu queria realmente, eu estava com sede, eu precisava conhecer a Ele, eu comecei a entender quem era Jesus. E eu tinha muita pergunta, mas como que Deus pode agir na vida de alguém? Como que Deus pode trabalhar na vida de alguém? Quem é Jesus? E aí eu comecei a debater muito sobre a Bíblia com as pessoas. E eu cheguei numa época que eu falei, não, eu não quero ler o Velho Testamento, eu quero saber só de Jesus, então eu vou ler só o Novo Testamento, eu não sei pra que perder tempo lendo o Velho Testamento. E aí até nisso Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi mexendo no meu coração, e aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso ler o Velho Testamento. E eu comecei a ler a Bíblia desde o início, e aí no que eu comecei a ler a Bíblia desde o início, aí que eu entendi, aí que eu comecei a entender quem era Jesus. No que você começa a entender quem é Jesus, você vai perceber que todo o Velho Testamento é Jesus. Não está ali escrito o nome de Jesus, mas desde o início Jesus esteve ali. Mas Nathalie não está falando sobre Jesus. Não, é totalmente sobre Jesus. Você começa a ler Gênesis, Deuteronômio, Números, todos os livros que você for ler, todos estão falando sobre Jesus. Até quando Abraão foi ali sacrificar o seu filho, era Jesus. Deus já estava dando ali, falando, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que sacrificar o meu filho. Ali também quando Moisés tirou o povo do Egito, já era Deus falando, eu vou libertar vocês, eu vou enviar o Salvador, eu vou enviar o Libertador para salvar vocês. Então quando você começa a ler o Velho Testamento, você começa a entender
que tudo é Jesus. E aí no que você se depara que ele fala na palavra: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. E você começa a entender que ele era o verbo, e o verbo estava desde o início. Como assim? E aí você começa a se aprofundar e cada vez mais você fica com essa sede querendo saber, mas o que isso tá querendo dizer? O que isso tem a ver comigo? Por que Deus quis me salvar? Por que Deus me ama tanto dessa maneira? E você começa a se aprofundar, a ter mais sede, mais sede. E quanto mais você busca, parece que é uma loucura, sabe? As pessoas começam até a te falar: isso aí vai passar. Até pessoas muito próximas de mim falou: Nathalie, você tá assim porque você tá vivendo o primeiro amor. Você tá assim porque você tá apaixonada. Sabe, hoje eu vi num vídeo de um youtuber cristão aqui falando que a Bíblia é a rede social de Deus. Porque quando você conhece uma pessoa, você quer saber mais dela e você vai lá stalkear as redes sociais dela. E Jesus, Deus é assim, você quer saber mais dele. E a rede social de Deus é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Hoje mesmo eu estava falando, como é que uma pessoa cristã não pode querer ter a sede de ler a palavra de Deus, não tem a sede de querer saber o que está escrito nisso aqui. Aí tem gente que fala: eu quero ser íntimo de Deus. Mas se você lê a palavra, não, isso não, eu vou buscar na oração e tal. Amém, glória a Deus, aleluia pela sua vida, de você querer orar, de você querer jejuar. Mas como é que você vai conhecer esse Deus se é aqui que você aprende ele, é aqui que você vai saber os feitos dele, é aqui que você vai entender a glória dele, é aqui que você vai entender a vontade dele. Você precisa disso. Então que eu comecei a parar e a pensar que eu precisava de Deus, que eu precisava mudar a minha vida. E Deus começou a mostrar pra mim que ele era tudo na minha vida. Vocês viram aí, vocês estão sabendo, eu sempre conto pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo na minha vida. Eu passei um ano na minha vida desempregada. Pra quem falava que nunca ia ficar desempregada, que nunca ia ficar dependente de alguém, eu tinha um sonho muito grande de ter as minhas coisas, de ir morar sozinha. E, sabe, Deus sempre me mostrando cada vez mais que eu preciso ser dependente dele. Essa semana eu conversando com meu cunhado, com a minha irmã e uma amiga, eu falando o quanto é bom ter essa dependência, o quanto é bom confiar em Deus. Mesmo eu não entendendo direito o que era Jesus desde pequena, eu cresci em uma família cristã. E logo que eu nasci, meus pais começaram a ter muitas dificuldades em casa. Então eu cresci vendo muitos milagres. Então mesmo eu não entendendo quem era Jesus, quem era Deus na minha vida, eu cresci com essa dependência. Eu cresci vendo que sem fé nada era possível, que sem a fé a gente não podia nada. Mas eu sei que se eu ter essa dependência de Deus e eu mostrar sempre pra Ele que eu dependo dele, que eu amo Ele acima de todas as coisas, que eu consigo abrir mão de coisas que os jovens gostam. Neste mundo Deus vai ver que Ele pode confiar em mim. E eu sei que você também pode conhecer a Deus, a Jesus. Eu ainda tenho muita coisa pra conhecer. Eu tenho muita coisa, gente, pra conhecer. E uma das coisas que também aprendi é que você precisa entender que a palavra de Deus é Deus. Então, a palavra de Deus é Deus. Entendeu? Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque ela é Deus. Deus é a palavra. Então, a minha vida começou a mudar. A partir do momento que eu parei e aceitei, eu vi que eu precisava, que nada mais importava se eu tivesse a presença de Deus. Mesmo que eu estivesse desempregada, eu tinha a presença de Deus. Mesmo passando por problemas de saúde, eu tinha a presença de Deus. Mesmo me faltando dinheiro, eu tinha a presença de Deus. Eu não trouxe um roteiro, não sei se ficou meio perdido, eu não sei se ficou meio desesperado, eu não sei o que vocês acharam desse vídeo. Mas é isso, gente. Eu queria meio que trazer muito pouco do meu testemunho aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais da Nathalie, um pouquinho do que eu sou, um pouquinho do que eu quero, do que eu espero dessa vida, de seguir a Deus, que
ainda não tá nem no começo, eu creio que não tá nem no começo, ainda preciso viver muito, eu preciso ter muita intimidade ainda com Deus. E é isso, gente. Eu espero trazer outros vídeos aqui falando de como ainda eu tô vendo Jesus, de o que eu tô descobrindo sobre Jesus. Eu espero trazer muitos outros vídeos aqui. É fantástico, gente. É fantástico. Às vezes a gente falta até palavras pra poder falar de Jesus. E é isso, eu espero que você viva essa paixão. Hoje eu posso dizer que eu estou apaixonada por Jesus. Ontem eu tive uma paixão assim, me bateu uma paixão assim avassaladora por Jesus. E eu espero que você possa também se apaixonar por Jesus. E é isso, gente. Um beijo. Que Deus abençoe vocês.